A política brasileira é um cenário complexo e dinâmico, com múltiplas forças em jogo e uma história recente marcada por polarização e eventos significativos. Para fornecer uma análise isenta, é fundamental abordar os principais atores e as tendências que moldam o atual panorama. O cenário político atual. Uma visão geral. O Brasil vive um período de intensa reconfiguração política após os últimos ciclos eleitorais. A polarização, que se acentuou a partir de 2014, continua sendo uma característica marcante, dividindo o eleitorado e as instituições em diferentes campos ideológicos. A direita brasileira e o bolsonarismo. A direita brasileira, que historicamente teve diversas nuances, encontrou no bolsonarismo uma de suas mais proeminentes expressões recentes. Jair Bolsonaro, ex-presidente, emergiu como um líder carismático para uma parcela significativa da população, capitalizando sobre sentimentos de insatisfação com a política tradicional, a corrupção e a esquerda. Características do bolsonarismo. Conservadorismo social. Forte apelo a valores tradicionais como família, religião e pátria. É comum a defesa de pautas como o combate à ideologia de gênero e o armamento civil. Liberalismo econômico, em tese. Embora o discurso seja frequentemente alinhado a pautas de livre mercado, desestatização e redução da burocracia, a prática governamental por vezes mostrou pragmatismo e intervenção em setores estratégicos. Nacionalismo. Ênfase na soberania nacional e crítica a organismos internacionais ou ideologias globalistas. Anticomunismo ou anti-esquerdismo. Uma forte oposição a partidos e movimentos de esquerda, frequentemente associados a discursos de doutrinação ou corrupção. Populismo. Comunicação direta com a base de apoio, muitas vezes utilizando redes sociais, e desconfiança em relação à grande mídia e a instituições consideradas establishment. Durante o governo Bolsonaro, 2019 a 2022, houve um esforço para implementar uma agenda conservadora nos costumes e liberal na economia, embora com resultados variados. A relação com as instituições, especialmente o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, foi frequentemente marcada por tensões. A base de apoio de Bolsonaro permanece ativa e vocal, representando uma força política considerável mesmo após a derrota nas eleições de 2022. As decisões do ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, STF. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem sido um ator central na política brasileira, especialmente nos últimos anos, assumindo um papel de garantidor da Constituição em momentos de crise institucional. O ministro Alexandre de Moraes, em particular, tornou-se uma figura proeminente devido às suas decisões em casos de grande repercussão. Contexto das decisões. As decisões de Moraes, muitas vezes controversas e alvo de críticas por parte da direita e de setores da opinião pública, ocorrem em um cenário de ataques às instituições democráticas, disseminação de desinformação e questionamento da legitimidade do processo eleitoral. O ministro tem sido o relator de inquéritos importantes, como o das fake news e o dos atos antidemocráticos, que investigam a produção e disseminação de notícias falsas e a organização de manifestações que supostamente visam subverter a ordem democrática. Principais aspectos das decisões de Moraes. Continuação. Combate às fake news e desinformação. Moraes tem atuado de forma enérgica contra o que considera a disseminação massiva de desinformação, especialmente aquela que visa descredibilizar o sistema eleitoral, o STF e outros poderes. Isso resultou em bloqueios de contas em redes sociais, ordens de busca e apreensão e prisões de indivíduos envolvidos. A justificativa é que a desinformação, quando coordenada e com fins antidemocráticos, transcende a liberdade de expressão e se torna uma ameaça à estabilidade institucional. Controle sobre atos antidemocráticos. Em inquéritos sobre atos antidemocráticos, o ministro tem determinado medidas para investigar e coibir movimentos que, segundo o STF, incitam a ruptura institucional, como pedidos de intervenção militar ou a anulação de resultados eleitorais. A base legal para essas ações reside na defesa da ordem constitucional e na tipificação de crimes contra o Estado democrático de direito. Ampla interpretação da jurisdição do STF. As decisões de Moraes e do STF, em geral, têm demonstrado uma interpretação ampla da sua jurisdição em matérias que afetam a Constituição e a democracia, por vezes assumindo um papel proativo na contenção de crises.
Críticas e controvérsias. As decisões de Moraes geraram intensas críticas de diferentes setores. Críticas da direita e do bolsonarismo. Setores da direita acusam o ministro de ativismo judicial, de cercear a liberdade de expressão e de agir de forma parcial contra adversários políticos. Há alegações de que as decisões seriam desproporcionais e que o STF estaria excedendo suas prerrogativas, interferindo em questões que seriam do legislativo ou executivo, ou mesmo da imprensa. Debate sobre a liberdade de expressão. As medidas de bloqueio de contas em investigações levantam um importante debate sobre os limites da liberdade de expressão. Embora a Constituição garanta essa liberdade, ela não é absoluta e possui limites, especialmente quando incita à violência, ao crime ou à subversão da ordem democrática. O desafio é encontrar o equilíbrio entre a proteção da liberdade e a coibição de abusos. Devido processo legal. Críticos também levantam questões sobre o devido processo legal em alguns inquéritos, argumentando que a condução dos casos poderia ter ferido garantias individuais. O papel do STF no contexto atual. O STF, sob a liderança de ministros como Alexandre de Moraes, tem se posicionado como um poder moderador e garantidor da Constituição em um período de forte polarização e ameaças institucionais. Esse papel é visto por uns como essencial para a manutenção da democracia, enquanto outros o veem como uma intromissão indevida nas esferas de outros poderes. A polarização e o futuro da política brasileira. A política brasileira continua profundamente dividida. De um lado, há um governo de centro-esquerda que busca reconstruir pontes e implementar uma agenda social e ambiental. De outro, uma oposição de direita e bolsonarista que mantém sua base de apoio e segue criticando as políticas do governo e as ações do judiciário. A mídia, as redes sociais e a opinião pública são palcos constantes de debates acalorados. A busca por consenso e a capacidade de diálogo entre os diferentes campos ideológicos são desafios persistentes. O Brasil enfrenta a tarefa de consolidar suas instituições democráticas, combater a desinformação, promover o desenvolvimento econômico e social e reduzir as desigualdades, tudo isso em um ambiente político ainda muito fraturado. As interações entre o executivo, o legislativo e o judiciário e a forma como a sociedade civil se organiza e se manifesta continuarão a definir os rumos do país nos próximos anos.